Bom dia você que está em casa, acompanhando conosco. Quero convidar você nesse domingo maravilhoso que estamos aqui reunidos como família, a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. É um texto muito conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 11, mas em destaque, versículos 1 e versículo 11. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia. Feche os seus olhos, Pai. Quero agradecer ao Senhor. Espírito Santo, obrigada pela Tua presença. Obrigada pelo Teu mover e pelo Teu agir em nós e em nosso meio. Deus, que agora o Senhor possa vir com a Tua unção sobre nós. Renovar, Senhor, esta unção através dessa palavra. Que venhamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Que essa palavra possa encontrar um lugar seguro, Pai. E que nós venhamos ser praticantes fiéis daquilo que o Senhor tem nos orientado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Igreja, ao meditar nessa palavra para esse dia, e eu quero falar a respeito, e algo que você já ouviu em muitos momentos da sua caminhada, mas eu quero te falar que a promessa, ela sempre será maior do que o deserto que nós enfrentamos. Se pudéssemos e se podemos fazer colocar um nível de comparação, a promessa, ela sempre será maior do que o deserto. E eu poderia muito bem aqui citar todo o processo do povo na libertação do Egito, como citarei o papel de Moisés. Mas eu não quero me prender a este fato apenas. Mas eu quero te fazer entender que Jesus, ele também foi tentado no deserto. Assim como o povo estava no deserto, lá no Antigo Testamento, Jesus, ele também foi levado ao deserto. E essa palavra, por isso que eu te disse que os destaques seriam os versículos 1 e o versículo 11, porque a palavra já começa a dizer, Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Tem desertos que eu e você nós vamos com os nossos próprios pés, mas tem desertos que o próprio Deus nos leva. E aí é para que eu e você venhamos entender a diferença das nossas escolhas e da dependência de Deus, das consequências daquilo que nós fazemos com a dependência e espera, a confiança em Deus. E se você parar para pensar, antes, e aí só contextualizando aqui esse texto do Evangelho de Mateus, que também é apresentado em Lucas, antes mesmo de começar seu ministério, Jesus, ele é levado para o deserto, onde ele é tentado, porque assim nós lemos. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas ele não pecou. Ele é usado pela palavra para vencer o diabo,
para vencer o inimigo, o tentador. E depois que ele vence todas as tentações, a palavra nos mostra que o ministério de Jesus, ele é munido de muito poder. É liberado um poder exponencial. E aí o que nós entendemos? O capítulo 4 de Mateus, ele é dividido em duas partes. A primeira é essa narração da tentação de Jesus, mas a segunda parte mostra o arranque, mostra o avanço do ministério de Jesus, no chamamento dos primeiros discípulos, os primeiros atos milagrosos, as curas, o expelir de demônios. Então nós vemos aqui que Jesus ele foi levado a um lugar para preparação. Como você já entendeu até aqui, que o deserto que eu e você passamos é para nos preparar. Jamais foi para nos matar, porque esse não é o intuito do nosso Salvador, nos matar. Esse é o intuito do diabo, mas do Senhor não. A palavra diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então o deserto que eu e você enfrentamos não é para a morte, mas é para vivermos uma vida em abundância. Porque quando vivemos escassez em um tempo, se confiarmos, se entendermos o processo e se passarmos por ele, vamos ser lançados para esse lugar de abundância. E mergulhando ainda mais, se você parar para analisar, você verá que muitas pessoas passaram e enfrentaram desertos na caminhada. E se fôssemos aqui dimensionar ou desmiuçar a característica do deserto, a gente ia pensar em um lugar seco, é um lugar quente, é um lugar sem vida. E tem hora que pensar que é um lugar sem vida, a gente pensa, parece que a única vida é a nossa naquele deserto. Parece que a única pessoa que está sobrevivendo ali somos nós, sou eu e você. Deserto é um lugar difícil de suportar. É um lugar em que nós enfrentamos dificuldades. Mas eu quero te dizer que deserto também é lugar de alívio. É lugar de cuidado. Por mais que às vezes a situação não nos faça enxergar esse alívio e esse cuidado. Quando eu falo que todos nós passamos por deserto, o texto do Evangelho de Mateus nos prova isso, que o próprio Jesus não escapou dele. Que eu e você vamos enfrentar, mas precisamos enfrentar. Mas existe um segredo em passar por deserto. Porque se eu e você passarmos pelo deserto e não aprendermos a tirar lições desse deserto, em nenhum outro lugar nós vamos aprender a tirar lições. Em nenhum outro ambiente nós vamos conseguir tirar lições que tem a ver com a dimensão do reino de Deus, que tem a ver com a dependência de Deus. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque o deserto é um lugar onde não se compra nada. Deserto é um lugar onde não se vende nada. Deserto nós nem negociamos. Nós não vemos a possibilidade disso. Deserto é um lugar onde não se desperdiça. Porque é no deserto que nós aprendemos a valorizar aquilo que nós não temos mais. Deserto não se guarda para amanhã. Você já conseguiu deslumbrar e esquematizar ou desmiuçar o deserto? Porque quando nós estamos vivendo um tempo bom, tranquilo, aquele tempo de bonança, esse é o tempo em que a nossa mente ela começa a fervilhar. Já parou para pensar no sentido de a gente está mais feliz, sorridente pelos quatro cantos, fazemos planos e projetos, voamos alto, mas no deserto nós não temos essa condição. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Por que eu e você no deserto nós não compramos, nós não vendemos, nós não desperdiçamos, nós não guardamos para amanhã? Porque no deserto há provisão diária. Não é que, pastor, então quando está tudo bem não há provisão diária? Sim, porque se eu e você aprendemos a viver provisão diária no deserto, nós vamos reconhecer todas as provisões a partir dali. Nós daremos valor a todas essas provisões. E eu acho que é isso que na palavra é maravilhoso. Quando nós compreendemos. A compreensão, ela liberta a nossa mente dos nossos cativeiros, de pensamento, de achismos, de conceitos já formados, de preconceitos. Mas o sentido de, você vai entender agora. A pastora Rosângela acabou de falar sobre um projeto maravilhoso.
um projeto de amor, um projeto de serviço. Quem já passou pelo deserto, quem já enfrentou situações de escassez, tem o desejo e o sonho de ser um abençoador. Esse é o campo fértil. É quando existe um lugar, é quando existe uma necessidade. Eu e você um dia passamos e entendemos: eu posso ser um divisor, eu posso fazer diferença na vida de alguém, porque a compreensão chegou até a tua casa, até o teu arraial. Porque a bênção te alcançou um dia, então você também deseja. Você já passou por um deserto dessa forma, de uma vulnerabilidade. E aí você se levanta para entender: um dia eu passei por isso, o Deus da provisão me visitou, então eu quero repartir esse Deus da provisão. É isso que o deserto nos ensina, a sermos cooperadores, a sermos participantes. Mas o que eu acho mais interessante também no deserto é que quanto mais eu e você caminhamos nesse deserto, mais nós precisamos depender de Deus e confiar nele. E quanto mais dependência, quanto mais confiança exercermos no Senhor, mais preparados nós vamos estar, mais aptos nós vamos estar. Sabe por quê? Quanto mais eu e você permanecemos nesse deserto, mais nos aproximamos de Deus. Porque é uma verdade. Quanto mais eu e você precisamos de Deus, mais chegamos perto. Não é que deveria ser assim, mas eu vou trazer um exemplo. Comece a passar por uma luta, a sua oração intensifica. O seu pedido de oração, ele começa a ser estendido. Mas precisamos orar sem cessar, independente da luta. Em todo tempo precisamos orar. Mas eu quero te chamar para uma realidade. Porque quanto mais dificuldade, mais oramos. Aí eu entendo as estratégias que o Senhor utiliza. Porque quanto mais lutas, mais nos aproximamos dele em oração. E quanto mais nos aproximamos dele, mais a nossa vida pecaminosa ela é exposta a ele. Ele vem nos cobrindo e vem nos ensinando o que é o lugar da santidade, nos desafiando a ser santo no deserto. Porque o deserto ele vai tentar todas as áreas da nossa vida. O deserto vai nos colocar à prova e vai nos mostrar nus, pobres, cegos, em todas as nossas fragilidades. Mas se nós estivermos munidos dessa palavra, em oração ao Pai, eu e você vamos nos aproximar ainda mais nele, buscando essa santificação e não essa exposição. Entendendo que se estamos nus diante dele, ele vai nos cobrir com o Espírito Santo. Ele vai nos envolver com essa presença. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos que somos carnais. E mais ainda percebemos que precisamos fazer uma aliança com Ele. Necessitamos, carecemos. Mas essa palavra me leva a pensar que o Espírito Santo, ele nos permite chegar até esse deserto, para que nós venhamos aprender a depender exclusivamente de Deus. Sempre são as estratégias do Senhor, que às vezes não compreendemos. E o Espírito Santo, ele nos conduz para o deserto para renovar a nossa autoridade, para trazer sobre nós esse revestimento de autoridade, para treinar a nossa administração diante da santidade. Como é que nós temos caminhado nessa santidade? Quais têm sido os nossos passos diante dessa santidade? O Espírito Santo nos leva ao deserto para nos transformar em um líder manso, em uma pessoa mansa, em um líder autêntico, em uma pessoa autêntica. O deserto precisa tirar algo bom de nós, precisa revelar, melhor dizendo, corrigindo, porque se tirar muitas vezes não devolve, mas precisa revelar algo bom em nós. Por isso que o deserto nós vamos ser testados até no nosso temperamento, mas é aí que a mansidão será revelada, é aí que a autenticidade, que a aliança, que o compromisso será revelado. Mas existe também um resultado, porque quando eu e você estamos neste ambiente desértico e superamos esse ambiente, passamos por esse ambiente,
e somos transformados através dele, do cuidado de Deus e dependência, nós entendemos e vivenciamos a vitória sobre Satanás e seus demônios, sobre todos os atentados do inferno contra nós. Nós começamos a vivenciar tempo de restauração e comunhão com o Pai. Esse lugar próximo, esse lugar secreto. Nós começamos a descobrir os benefícios de sermos servidos e cuidados e guardados pelos anjos. Porque a palavra diz, e como eu te disse, o destaque do versículo 11, os anjos foram servir a Jesus. Mas em resposta ao seu posicionamento, em resposta à batalha que ele enfrentou e à vitória que ele conquistou no mesmo ambiente. Jesus não deixou para o outro dia, Jesus resolveu naquele momento. No deserto não tem como deixar para amanhã, como eu te disse. No deserto nós temos que resolver aqui e agora. Porque nós não sabemos do amanhã, mesmo fora do deserto nós não sabemos o amanhã. Mas no deserto tudo tem que ser resolvido naquele dia, naquele momento. Mas passar por isso também nos leva ao lugar da restauração do ministério, para o qual o Senhor nos chamou. Porque se no deserto é você e Deus, é o momento que Deus tem para falar com você. Meu querido, deserto é lugar também silencioso. Pode ouvir o vento, mas a gente não consegue ouvir os barulhos do dia a dia. No deserto é você e Deus, sou eu e Deus. Quando passamos por ele, o resultado é recebermos autoridade, como eu já disse anteriormente, para nós entrarmos na terra da promessa. Para nós entendermos e usufruirmos desse lugar que um dia o Senhor prometeu para nós. Por isso que nós falamos que deserto é e sempre será um lugar de preparação. Mas também, passar pelo deserto nos leva a entender o resultado de conquistar novos territórios. Se você hoje está no deserto e você está passando por ele, compreendendo o processo de Deus na tua vida, acalma o teu coração, porque Deus tem um novo espaço, um novo território para que você possa conquistar. Porque nós estamos vivendo um tempo profético. E o profético, ele nos leva, ele nos impulsiona a sempre querermos mais da presença de Deus, a sempre querermos mais do poder de Deus e vivemos essa atmosfera espiritual e sobrenatural. É não nos contentarmos com aonde nós estamos, mas querer cada vez mais subir. E quando eu subo, eu me aproximo do céu. E quanto mais eu me aproximo do céu, eu começo também a trazer pessoas comigo. Nós temos caminhado nesse mover. E quando eu falo em conquistar novos territórios, o profético também nos leva a esse lugar de conquistar novos territórios. Porque nós sabemos que no âmbito espiritual existem as batalhas territoriais. Por isso que o Senhor está nos levantando nessa cidade como uma igreja de influência, como uma igreja que tem conquistado cada canto de Moriaé. E como foi falado aqui, o sonho do projeto é que em cada lugar onde existe uma vulnerabilidade, esteja um projeto desse. É o Senhor falando, eu vou começar a multiplicar o meu amor. Aonde puder em Moriaé, eu vou lançar o meu amor. Isso é profético. E entendermos esse mover do Senhor. Por mais que às vezes passemos por esses desertos, é não parar. É não parar, mas é conquistar. O deserto, ele não vai nos fazer fraquejar no sentido de não tenho mais forças, estou fraco. Porque o deserto está levando a minha consciência, a minha energia, não. Porque na sombra das asas do Altíssimo você pode descansar. E no deserto ele vai estender as asas sobre você. Fica tranquilo. Porque quando você menos esperar nesse deserto, chegará uma sombra na tua cabeça. Você vai olhar para um lado e para o outro. Você vai esperar uma árvore, porque é comum para nós no âmbito natural esperar uma árvore para a sombra. Mas Ele está dizendo, acalma o teu coração, porque você está com essa expectativa, mas eu vou superar a tua expectativa. Sabe por quê? A árvore, se a sombra está lá, não tem como você arrancar ela dali e levar com você para ser sombra. Mas as asas do Onipotente, aonde você estiver, Ele vai estender sobre a tua vida. Ele vai. E é por isso que nós estamos aqui como igreja.
Porque são anos e anos vivendo debaixo dessas asas. É por isso que você está aqui. Porque são anos e anos vivendo debaixo dessas asas e desse cuidado. Nós buscamos tantas coisas para despertar algumas sensações em nós. E eu fico pensando, o deserto é o lugar que desperta inúmeras sensações em nós. Sabe por quê? No deserto, nós ficamos aguçados e mais sensíveis. Muito mais aguçados e sensíveis. A nossa percepção no deserto muda totalmente. E não apenas a percepção. Nós aprendemos a recobrar valores. Aquilo que antes não tinha valor, no deserto começa a ter valor. É igual quando nós fazemos jejum, né? Aquele biscoitinho de arroz que é sem graça, no jejum você sonha até com ele. Não é assim, gente? Eu fico embasbacada e falo, Senhor, eu respeitando quem gosta daquele biscoitinho de arroz, que Deus te abençoe e continue te fortalecendo no seu paladar. Mas quando a gente está de jejum, você pensa, meu pai, aqueles primeiros dias do jejum, que você está ali, ó. Aí você vai sonhando com aquela rodinha assim, ó. Achando que aquilo tem o melhor gosto do mundo. Mas é óbvio que quando você volta a comer depois do jejum, não é a primeira coisa que você vai buscar o biscoitinho de arroz. Mas para pensar. Quando você não pode ter, aí é que você dá o valor. Aí a gente lembra das mães também, né? Quando eu não estiver mais aqui, você vai me dar valor. Aquela expressão assim de pressão, né? Mas o deserto nos faz dimensionar o valor. Nós começamos a entender. E aí, é isso que é interessante. E Deus, Ele quer começar a curar a nossa mentalidade nisso. Porque talvez você esteja pensando, assim como a minha mente foi levada a pensar, que no deserto, o povo começou a questionar, e aí eu vou citar o Egito, o que eles vivenciavam no Egito comparado ao deserto. Porque lá no Egito nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. Eu não estou te falando que a sua mente, ela vai começar a te dar entendimento daquilo que você vivia lá atrás. Não. O Senhor, Ele vai mudar a sua mentalidade, porque você vai começar a dar valor no que Ele vai te dar na provisão. Isso é diferente. Porque pensar nas coisas que você tinha no Egito, você sabe muito bem que é ter saudade de Egito. É ter a sua mente presa lá atrás. Mas o Senhor está dizendo, você não vai ficar pensando no Egito, naquilo que você perdeu do valor que tinha lá do Egito. Você vai começar a entender o valor que existe no deserto. Ao olhar do homem não existe valor no deserto. Não tem nada bom no deserto, mas o Senhor está falando, você vai entender o valor milionário da provisão na tua vida. Tudo que Deus fizer um dia após o outro, você vai começar a dar valor. Eu vou começar a dar valor. Nós vamos começar a entender esse amor, esse cuidado de Deus. E por quê? Quando eu e você aprendemos a dar valor no ambiente em que estamos, a entender o ambiente em que estamos, nós entramos na terra prometida, entendendo que aquele lugar é o lugar da prosperidade, que antes nós vivíamos no lugar da escassez, mas que hoje nós estamos no lugar da prosperidade, e que nesse lugar o Senhor continuará provendo, cuidando, mas Ele, assim como o povo, porque enquanto estava no deserto, existia a roupa, existia sandálias, existia o suprimento, que tudo o Pai liberava, tudo o Pai dava. E às vezes a gente fica meio que saudosistas, no sentido de, Senhor, antes era tão mais tranquilo isso, antes era tão mais fácil isso, Senhor. Eu orava e acontecia. Por que agora, Pai? Eu dei um passo e atingi a terra. Por que agora as coisas estão diferentes? E aí eu entendo
que é o processo que Deus faz conosco. E isso também é o profético. É Deus nos mostrando, você não é mais, como eu disse até na terça-feira, você não é mais aquela pessoa lá atrás. Lá você vivia num deserto e eu supria. Agora você vive no lugar da promessa, da minha palavra, no lugar do propósito. Então você agora consegue ver Deus face a face, o mover de Deus face a face. Você foi preparado para viver onde você está agora. Então comece a avançar no lugar onde você está agora. Comece a movimentar as suas mãos, movimentar os seus pés. Porque Deus deu, você viu o que Ele deu. Então você tem um parâmetro de excelência. Então continue a produzir a partir dessa excelência. É Deus dizendo, eu fiz na tua vida. A partir de agora você vai fazer na vida de outros. É isso que esse deserto e a terra prometida vai nos levar a entender diariamente. Virá um novo suprimento. Nós teremos frutos na terra. E nós também seremos treinados nesse novo lugar. A nossa vida nesta terra é um treinamento. Não tem como nós abrirmos mão disso e desse lugar. Porque no deserto e na terra prometida, nós vamos ser treinados na gratidão. Sempre, sempre. A palavra do Senhor mesmo vai dizer, ser fiel no pouco, no muito te colocarei. É o Senhor nos testando, nos provando naquilo que temos e onde estamos hoje. Porque se formos fiéis hoje, pode ficar tranquilo, que cada vez mais o Senhor vai acrescentar e manteremos a fidelidade, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Mas eu quero falar com você a respeito dessa gratidão brevemente e alguns pontos diante desses treinamentos. Inúmeras pessoas já entraram e saíram de desertos, porque é assim, nós não passamos por um deserto apenas. Nós entramos e saímos de deserto, porque sempre tem uma área que Deus quer aprimorar. Sempre. Não é assim, igreja? Eu falo, quando as coisas estão tranquilas para mim, eu falo, Senhor, o que o Senhor está preparando agora? Qual é a nova fase? Eu dou até aquela respirada funda. Porque se nós estamos tranquilos, precisamos avançar. Qual é o próximo desafio, Senhor? Para só dar força. Mas entramos e saímos de deserto. Mas quando eu e você entramos e saímos de deserto, nós não somos mais os mesmos. Você não é mais a mesma do primeiro deserto, do segundo deserto. Eu não sei qual a numeração do seu deserto, irmã. Ô irmão. Mas nós não somos mais os mesmos. E é por isso que precisamos aprender a agradecer a Deus. Porque isso reflete que não somos mais os mesmos. Se nós não entendemos no primeiro, no segundo, nós vamos precisar entender. Se ainda não tivemos 100% dessa percepção, no terceiro nós vamos ter que aprender. A gratidão, ela vai precisar emanar de nós. Nós vamos precisar manter o nosso coração grato. Se nós vencermos o primeiro deserto com a gratidão, fica tranquilo que você vai ser grato a todos os desertos. Porque você sabe que o mesmo Deus que te sustentou no primeiro vai te sustentar até o milésimo. Ele vai cuidar. Mas no deserto nós também somos treinados a respeito da comunhão. Sabe por quê? No deserto nós compartilhamos experiências daquilo que a gente passa. Nós compartilhamos uns com os outros das experiências, das situações que nós enfrentamos no próprio deserto. E como eu sempre gosto de dizer, quando alguém testemunha, está entregando a glória para Deus. Está edificando a igreja. E a questão da comunhão aqui, quando eu compartilho as experiências, nós estamos também edificando pessoas. Nós estamos repartindo desse poder. E isso gera comunhão e fortalecimento. Fortalecimento ao corpo. Sabe por quê? Quem vence deserto tem autoridade para ministrar sobre a vida de outras pessoas essa experiência. Então queira ser um conquistador e um vencedor em desertos. Não passe por ele só esperando o tempo passar, mas tire algum proveito para a sua vida pessoal. Que venhamos tirar proveito para a nossa vida pessoal, de ter autoridade para ministrar sobre a vida de outras pessoas. Falar, Deus fez isso comigo, então Deus também vai fazer na sua vida.
Eu sou prova viva disso, então você também vai ser. Mas o deserto, ele também nos treina para termos uma consciência da dependência das pessoas. Eu não estou falando de dependência emocional. Eu não estou te falando de uma codependência. Mas eu estou te falando que existem pessoas que estão ao nosso redor. Existem aquelas pessoas que têm um valor tão especial para nós, que nós as chamamos de amigo. São pessoas que nós convivemos. Essas pessoas, Deus vai enviar também para ser um suporte para nós. Não vão ser a resposta total daquilo que nós precisamos, mas vai ser um suporte para nós. Vai ser um impulso, vai ser uma motivação, porque às vezes nós precisamos disso, não é assim? A pessoa dizendo, vai lá, você consegue. Não é palavra de afirmação, mas é aquela pessoa que joga a água sobre a terra seca para trazer motivação ao seu coração. Mas eu entendo que o deserto, ele forma e adestra o nosso temperamento. E é por isso que nós começamos a ter consciência da dependência dessas pessoas e dessas amizades que nós criamos. E aí, como eu disse, eu iria citar algumas pessoas. E duas dessas pessoas, eu quero falar sobre Moisés e sobre Josué. Eles experimentaram como ninguém essa transformação de mudança de caráter e temperamento. Como eu te disse, o deserto ele vai nos transformar. Ele não vai transformar João, Maria, quem está do teu lado. Vai porque Deus vai ter uma experiência com aquela pessoa, mas Ele quer te transformar pontualmente. E aí quando eu penso em Moisés, com certeza você já ouviu falar de Moisés, que ele era justo, que ele era enérgico, que ele era temente a Deus, que ele era servo, muito servo, rendido a Deus. A Bíblia vai falar que ele era o homem mais manso de toda a terra. Mas a palavra também nos diz, porque você já ouviu falar, que Moisés foi considerado um assassino em um determinado momento da sua caminhada. Era considerado brigão. Foi considerado fugitivo. No momento ali em Êxodo 2, que vai contar a experiência, que vai dizer assim, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atendeu para as suas cargas. E viu que o egípcio feria um hebreu, do seu povo. E olhou a um e a outro lado. E vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó. Ele era um fugitivo. Ele matou alguém. Mas a palavra nos conta, foram necessários 40 anos numa terra estranha. Deus trabalhou no temperamento de Moisés, para que ele fosse considerado um homem manso. Foram necessários 40 anos em Midian, para que esse líder, para que Moisés fosse preparado para estar à frente de uma multidão. Se eu falasse para você hoje, se eu te desse a oportunidade de pegar o microfone e sentar e vir até aqui este altar, você iria dizer, pastora, minhas pernas estão tremendo, minhas mãos estão suando, como é que eu vou falar? E olha que até hoje a nossa barriga treme, né? Dá borboletas no estômago para subir neste altar. Nós não subimos naquela tranquilidade toda, igreja. Nós trememos para subir neste altar. Mas imagine se fosse você. É necessário um tempo de preparação. E olha ainda mais. E mais um pouco de tempo no deserto ele passou. Por quê? Não era apenas estar à frente de uma multidão. Ele precisava enfrentar a multidão. Aí você começa a entender os desertos. Num deserto você é lapidado para estar na posição. No outro deserto você é lapidado para liberar a palavra. No outro deserto você é lapidado para ouvir. No outro deserto você é lapidado. E assim vai. Moisés passou por essa lapidação. Por quê?
não era apenas olhar para uma multidão, mas era saber encarar essa multidão, porque Moisés enfrentou críticas severas dessa mesma multidão que ele estava liderando para a libertação. Moisés estava dando a cara a tapa nessa expressão popular. Moisés estava se colocando diante do povo como intercessor, mas mesmo assim, ele ouvia críticas severas na cara, até mesmo dos seus irmãos, que vinham reclamar Arão e Miriam. E depois parou, não foi apenas para Moisés, mas foi também para sua esposa. Olha isso, Moisés vivenciando o deserto, liderando um povo, tendo que ouvir ainda críticas de um povo, tendo que ouvir ainda críticas da sua casa, a respeito da sua casa. E aí você talvez esteja pensando, pastor, eu estou passando por um deserto, que está dando errado o trabalho, está dando errado dentro da família, dentro da minha casa. É o Senhor nesta manhã, trazendo esperança ao seu coração, revelação ao seu espírito, para que você entenda que a opção nunca foi desistir. Porque se você voltar para trás, ouça bem isso. Quando o povo foi liberto, eles estavam debaixo de uma palavra, e existia uma liderança revelada do coração de Deus ao coração do povo. Se você voltar para trás, você vai voltar sozinho. Se você retroceder, você vai estar indo sem uma autoridade sobre a tua vida, sem uma revelação ao seu coração. Então a opção nunca foi voltar. A opção nunca foi desistir, porque desistir no deserto, ou é morrer no deserto, ou é voltar. E você sabe que essas duas opções nos levará à morte. Eu digo o seguinte, para quem está nos 30% da caminhada, muitas vezes pensa do desafio, eu vou voltar porque só foram 30%. Mas eu digo o seguinte, não seria muito melhor criar expectativa a respeito dos 70%? De pensar, já se foram 30%. Eu quero ver o que Deus ainda vai revelar nos mais 20%. Para inteirar 50% e nos mais 50% para que eu possa viver 100%. Quando nós estamos nos 30%, a nossa mente ela é mais tendenciosa a querer desistir, porque a gente pensa, só foram uns 30%. Quando nós estamos nos 50%, aí a gente começa a ponderar, mas é metade do caminho. Ah, mas se fizer isso, eu vou perder isso. Mas se eu também fizer, eu vou ganhar isso. E a gente fica ali, ó. Quando nós estamos no 80%, o que a gente pensa? Só faltam 20%. Só falta 20 para conquistar. Pensar também em toda essa situação que Moisés estava vivenciando, era ele pensar, já chegou nos 50%. Eu preciso permanecer, eu não posso voltar. Não tem como, ele era um líder. E quantas vezes eu e você temos essa responsabilidade? Você como pai de família, você como um provedor, como uma provedora, você como um líder, não sei, como um chefe, eu não sei. Mas para pensar na situação de Moisés. Como é que você reage quando é criticado? Como é que você reage quando alguém chega na tua casa para te confrontar a respeito dos seus erros? Quando alguém se aproxima de você para te confrontar? Já viu quando eu e você pegamos um livro, aquele livro que muitas vezes, rebatemos com nós mesmos para pegar aquele livro, sentamos para ler, aquele livro começa a nos rasgar por dentro. Quando ele começa a nos confrontar, a primeira coisa que a gente quer fazer é fechar ele. Porque a gente fala assim, não está falando aquilo que eu quero. É lógico. É assim como a Bíblia, que é o nosso livro principal. Ela não vai falar aquilo que nós queremos, mas ela vai falar aquilo que nós precisamos. E muitas pessoas vão chegar até nós para nos confrontar, não para falar aquilo que nós... Confronto não é aquilo que nós queremos ouvir. Confronto é falar aquilo que nós precisamos ouvir para crescer. Porque quanto mais confrontados nós formos, mais impulsionados também estaremos para sair de onde estamos. Mas como é que você reage a esses confrontos? Diante dos erros, como é que eu tenho reagido diante dos meus erros? Como é que você tem reagido diante do seu líder, diante do seu discipulador? Quando ele aperta um pouquinho, quando ele vem e
te junta, te traz para perto, para trazer um alinhamento ao seu coração, ou até mesmo quando o próprio Pai te chama no secreto e começa a revelar o seu coração. Como é que você tem reagido? Porque as reações que são liberadas através desse confronto, eu e você precisamos entender que se não é aquilo que Deus espera de nós, elas precisam ser transformadas através desse deserto que nós estamos passando. Mas eu quero ainda trazer uma verdade ao seu coração. Aproveite esse deserto que você está passando e permita que o Espírito Santo transforme o seu interior e transforme a sua vida. Mas eu quero terminar falando de Josué. Isso mexeu muito com o meu espírito, porque você sabe muito bem que era uma boa parceria. Se formou uma boa parceria. Josué, ele andava com um líder. Ele estava atento ao que Moisés fazia. Ele teve uma boa experiência de liderança. Acabou tendo até um ciúmes diante de uma situação de um grupo de pessoas que profetizaram. Josué foi chamado, escolhido para espiar a terra prometida. Você sabe muito bem, porque Números vai nos contar isso no capítulo 14, que compõe os 12, apenas ele e Caleb enxergaram o que Deus queria revelar. Eles trouxeram a revelação dos céus, enquanto os demais estavam com a visão turva, com a visão do medo e da insegurança. Mas eu não quero entrar nisso. Mas a morte assolou também o coração de Josué, porque por mais que tenha caminhado com o líder Moisés, chegou os últimos dias de Moisés. E você sabe que Josué precisou do encorajamento da parte de Deus para agora exercer uma liderança. Eu não vou entrar no mérito aqui de que Moisés deixou um sucessor e Josué não. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero te levar a pensar para aquilo que o Senhor te chamou. Para a voz do Senhor que ecoou no teu coração, assim como ecoou na de Moisés e assim como ecoou na de Josué. Porque Josué 1, que é um texto que eu e você sabemos, vai nos dizer, o Senhor dizendo para Josué, diante do desafio: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Então somente esforça-te e muito corajoso. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em vários momentos, repetição. Quando vemos a repetição na Bíblia, entendemos a importância. É Deus liberando esse ânimo sobre a vida de Josué. É Deus liberando esse fortalecimento sobre a vida de Josué. Dizendo, você tinha alguém em se espelhar, Josué. Talvez ao olhar a situação você pense, eu não tenho mais esse alguém. Mas o Senhor está dizendo, há uma palavra revelada: esforça-te, tenha bom ânimo. Ele está dizendo, o teu Deus, eu serei contigo por onde quer que andares. É o Senhor dizendo, até aqui você se espelhou em A, e B e C, mas a partir de agora, não se espante, não se assombres, porque eu sou o teu Deus. A minha destra te conduz. Você vai olhar para mim, Josué. Você vai olhar para mim. Uma coisa é Josué fazer parte de uma liderança e ele não precisar se preocupar tanto, porque era assim quando Moisés estava na liderança. Ele estava ali, mas quem respondia era Moisés. Ele tinha alguém experiente por perto. Outra coisa agora é assumir o governo de uma multidão. E paradoxalmente, se ver sozinho, como um líder. E ainda, principalmente no deserto. Ele viu o que Moisés passou. Só que Deus está dizendo, tem bom ânimo. Você viu o que ele passou, mas eu continuo sendo o mesmo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E nós vemos o resultado dessa palavra a Josué. Essa palavra, essa ordem de Deus a Josué no capítulo 12.
Porque a palavra vai nos dizer, capítulo 12, versículo 1 e versículo 24. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Versículo 24. 31 reis ao todo foram conquistados. 31 reinos. Moisés conquistou o povo de Israel enquanto estava no deserto. Josué também havia sido preparado no deserto. Entrou na terra prometida e conquistou 31 reinos. O deserto está te preparando para conquistar. Está te preparando para conquistar. Eu te disse que eu não iria entrar no mérito de sucessão. Mas eu quero te dizer que apesar do medo, Josué tomou posse da palavra vinda da boca de Deus. E ele conquistou em outro patamar. Porque nós estamos falando aqui de reinos, nós estamos falando de governo. E se estamos falando de governo, debaixo de um governo existe um povo. Eu quero te dizer que nessa manhã Deus está te levantando para conquistar o governo da tua casa. Deus está te levantando para conquistar o governo da sua equipe de trabalho. Deus está te levantando para conquistar o governo da sua equipe que você tem liderado aonde você está. Ele está trazendo isso sobre ti. Esse ano, essa questão do governo sobre nós. O tempo de governo. O governo dos céus. Que experiência tremenda desses dois homens. Eu não estou aqui menosprezando a conquista de Moisés e exaltando a conquista de Josué. Eu só estou te falando, existe um tempo de conquista de um povo, mas existe um tempo de conquista de governo também. E é esse tempo que o Senhor está nos levando a viver, a compreender. No deserto eles foram forjados no caráter, no temperamento. Viveram situações suficientes para fazerem deles líderes de excelência. Se você está passando por um deserto, Deus está te formando em excelência. Porque em deserto não é falar, eu vou fazer com o que tem. É falar, eu vou fazer com o que Deus mandar. Eu vou viver com o que Deus enviar. Deus não está falando para você fazer mágica no deserto. Tentar construir castelo de areia no deserto. Ele só está dizendo, descanse e confie em mim nesse deserto. Confia e se prepara nesse deserto. Não se distraia com as situações do deserto, mas se prepare. Porque você vai compreender que existem pessoas que enfrentam o mesmo nível de dificuldade que você. Vamos passar, vamos ter experiências assim. E quando você compreender que existem pessoas assim, essa pessoa também vai compreender que como ela existem outras pessoas. Você vai aprender a cuidar melhor de você mesmo. Você vai aprender a cuidar bem da sua família. A valorizar os seus amigos. Sabe por que o deserto desenvolve a nossa humanidade? Nós olhamos para os outros com respeito. Por quê? Porque nós percebemos que todos nós somos iguais, temos as fragilidades. Nós não olhamos diferente para o outro pensando que somos melhores que o outro. Não. Automaticamente nós passamos a cuidar melhor da nossa vida. Dos nossos, queremos trazer para perto. Porque entendemos que tudo vem dele. Se eu e você estamos no deserto, tudo que está vindo na nossa mão vem dele. Mesmo fora do deserto. Mas o deserto nos faz enxergar muito melhor. Muito melhor. Então, aprenda a desenvolver essa mansidão. Não é fácil, igreja. Não é fácil, nós somos testados na mansidão. Mas eu vou te dizer, se eu e você não nos amansarmos no deserto, nenhum outro lugar vai nos domar. Aí você fala assim, nossa pastora, que termo é esse de domar? Eu não sou bicho. Eu sei, mas tem hora que uma fera suscita de nós. Tem hora que uma fera levanta de nós. E é aí que o deserto precisa nos ensinar e precisa nos domar. Porque não adianta vivermos, reagirmos como uma fera no deserto. Não adianta. Precisamos ser mansos no deserto.
e saber que só Deus pode nos ajudar. E eu falei com você que os amigos são importantes. São sim. Mas chega em um patamar no deserto que nós descobrimos que o líder ele é importante, que os amigos são importantes, mas que tanto o líder e os amigos são instrumento para aliviar a dor, para aliviar a bagagem, para nos ajudar. Porém, a nossa dependência, ela vai vir do Senhor. A nossa dependência vai vir do Senhor. No deserto nós temos a oportunidade de aprender que as lágrimas são enxugadas, que o medo é arrancado, o ânimo é renovado e a fidelidade é treinada. Você consegue entender o que esse deserto é para mim e para você? É uma escola. É uma escola, e eu vou repetir. As lágrimas são enxugadas, o medo é arrancado, o ânimo é renovado e a fidelidade é treinada. Grava isso no seu coração. Sabe por quê? Todo deserto tem um começo e tem um fim. Mas o que vai ficar guardado em nós são as lições que nós tiramos dele. E é isso que eu acabei de pontuar aqui para você. Se você estiver passando por esse deserto, quando você chegar do outro lado, quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos olhar para trás e nós vamos ver que nasceu um líder de excelência, que nasceu um líder de êxito, manso e de autoridade dos céus, de poder dos céus. Você vai olhar para trás e você não vai lamentar, você vai se alegrar. Você vai se alegrar e você vai agradecer a Deus por esse deserto. Você vai dizer, obrigado, Senhor. Ninguém vai entender porque você vai agradecer a Deus. Vão te chamar de loucos, mas é assim que a palavra diz. Ele usa as coisas loucas deste mundo para convencer, para constranger os sábios. Ninguém vai entender porque você vai agradecer a Deus por você ter chegado do outro lado. Vai dizer, era para você estar questionando por que você perdeu isso, por que você deixou isso lá atrás, por que você não está vivendo isso lá atrás. E você vai dizer, porque eu cheguei aonde o Senhor me trouxe, eu cheguei aonde era para mim estar, e eu vim não por mim, mas foi por Ele. Então é para Ele que eu estou agradecendo, é por Ele que eu estou agradecendo. Aleluia, igreja. É isso que o Senhor quer que você experimente nessa manhã. É esse lugar que o Senhor quer te levar nessa manhã. Por isso que eu vim até aqui, para te falar que a promessa é maior do que o teu deserto. Você sabe nomear o seu deserto. O seu deserto tem nome, eu sei disso. Mas eu quero que a partir de hoje, que ao olhar para esse seu deserto, você possa começar a olhar o seu deserto não mais como o tamanho que ele se apresentou a você, sendo gigantesco, mas a olhar na perspectiva da promessa que Deus já fez na tua vida. Se Deus disse que te colocaria no muito se você fosse fiel no pouco, então, meu querido, se você tem vivido um tempo de lutas, acalma o teu coração, comece a olhar através da promessa no muito. Comece a enxergar, fala, Deus, eu vou colocar esse óculos agora. E eu sei que daqui a um tempo a minha visão ela vai estar totalmente adaptada àquilo que o Senhor trouxe para o meu coração. Eu quero viver esse lugar. Eu quero viver essa promessa sobre a minha vida. E se você deseja tomar esse lugar, essa posição, eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. Como nós começamos a ler, Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado e ele venceu. Ele sabia que como um homem, se ele não tivesse preparado e guiado pelo Espírito, o diabo venceria. Mas ali, ele estava preparado e guiado pelo Espírito. Então eu quero te convidar nessa manhã a colocar a mão sobre a sua cabeça. Domingo à noite nós fizemos a oração do Evangelho. Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu quero te dizer que esse Espírito permanece sobre você.
É esse Espírito sendo renovado sobre a tua vida nessa manhã. Ele está dizendo: você está passando por esse deserto, mas o meu Espírito está sendo renovado. Começa a pedir o Espírito Santo de Deus para trazer esse bálsamo sobre ti. Fala: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha vida com autoridade, com poder. Meu querido e minha amada irmã, a sua oportunidade está no lugar onde ninguém quer ir. Por isso esse Espírito Santo está sendo derramado sobre a tua vida. Talvez aquele lugar que você tem tanto almejado, já existem muitas pessoas lá. E você está dizendo: Senhor, por que não chegou a minha hora? Por que não chegou a minha vez? O Senhor está dizendo: lá já tem muitas pessoas, não é lá que eu quero te levar. Existe um lugar onde ninguém quer ir, e esse lugar é para você, porque você vai revelar a minha glória, você vai revelar a minha presença a um lugar que jamais foi revelado. Esse é o Espírito Santo. Pai, traz esse renovo sobre a minha vida. Espírito Santo, traz esse renovo sobre a minha vida. Eu sei que a minha casa também vai experimentar, Deus. Começa a dizer com o Espírito Santo: me fortalece, Pai, porque eu não quero perder essa oportunidade. No lugar, meu querido, onde muitos fogem, você não vai fugir, você vai permanecer, porque a palavra do Senhor sobre a tua vida. Existe uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Então, aonde muitos fugiram, você não vai fugir. Você vai permanecer. E muitos vão olhar e vão dizer: é louco, é louca, porque ainda insiste. E você vai dizer: é o poder de Deus sobre a minha vida. Eu estou debaixo de uma palavra. Enquanto o som dos céus ecoar no meu ouvido, eu vou permanecer nessa palavra. Eu não vou sair desse lugar. Igreja, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao deserto. Seja bem-vindo ao deserto. Mas guarde no seu coração: ele não é maior do que a sua promessa. Ele não é maior do que a sua promessa. E nessa manhã, o Espírito Santo está renovando sobre os teus lábios um cântico novo. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito, começa a passear em nosso meio. Pai, nós sabemos aquilo que o Senhor deseja realizar conosco através de nós. Então, Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Aonde a nossa fragilidade tem gritado, aonde, Deus, a nossa carne tem gritado, que Teu Espírito Santo venha agora repousar. E que nós venhamos descansar nesta graça maravilhosa. E que nós venhamos depender da Tua presença, que é magnífica. Que nós venhamos confiar no som da Tua voz. Deus, nos dê força para ir neste lugar aonde muitas pessoas não querem ir. Nos dê, Senhor, sustentação. Nos dê base. Fortalece os nossos passos. Renova as nossas sandálias para estar em lugares onde muitos não querem mais permanecer. Porque nós queremos ser uma igreja profética. Nós queremos ser uma igreja apostólica. E nós queremos ser uma igreja pastoral. Então libera essa unção de governo sobre nós, Pai. Libera sobre nós. Que nós venhamos exercer dentro dos nossos lares. Restaura o governo dentro das nossas casas. Liderança dentro da nossa casa. Sacerdote dentro da nossa casa. O deserto não pode tirar o melhor de nós que o Senhor nos deu. Renova a alegria dentro dos lares. O respeito, o amor, o companheirismo. Renova a excelência nos ministérios. Renova, Pai, a alegria. Renova a gratidão, a comunhão. Renova, Espírito Santo. Renova a santidade na Tua igreja. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor, se queremos ver e ser movidos pelos céus, nós entendemos que a santidade nos levará a esse lugar. Então, Espírito Santo, nos leva, Pai, a esse posicionamento de santidade. Oh, Pai,
Espírito, assim nós oramos, Deus. Assim nós oramos ao Senhor, confiantes naquilo que o Senhor tem para fazer em nós, dentro das nossas casas, dentro da tua igreja, na liderança e em Moriaé, Espírito Santo, em Moriaé, porque esta igreja vai impactar, esta igreja vai impactar Moriaé, Pai, em nome de Jesus. Se temos vivido tempos desérticos em Moriaé, chegou o tempo da promessa em Moriaé, e quem irá anunciar essa promessa será esta igreja, esta família, porque nós estamos vivendo essa promessa, Pai. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Existe alguém aqui nessa manhã? Como fruto de observação e inquietação da realidade social, nasceu o projeto Missão Central, que atende crianças, mulheres e famílias. Desde que iniciou com suas ações, já foram mais de 1000 atendimentos, entre aconselhamento, consulta médica, odontológica, acompanhamento psicológico, nutricional e jurídico. Mas o nosso sonho ainda está tomando forma. Desejamos atender diariamente, de forma integral, as crianças em fase de construção de personalidade e caráter, proporcionando um ambiente que promova a cidadania, igualdade social e estimulando o empoderamento por valores morais e éticos. Sendo assim, nasceu o projeto Missão Central Kids, que tem por objetivo atender as crianças na faixa etária de 4 a 7 anos. Os encontros com as crianças ocorrerão na sede do Missão Central Kids, localizado na rua Antônio Pereira Coelho, no bairro Santa Terezinha, atendendo em 2 períodos, matutino e vespertino, onde planejamos receber cerca de 100 crianças diariamente. O projeto, além de acolher as crianças com as principais refeições, também promoverá o desenvolvimento cognitivo, emocional e espiritual, por meio de atividades socioeducativas, aulas de música, oratória, esporte, culinária, reforço escolar, acompanhamento do desenvolvimento da criança e da sua família, dentro da realidade que as mesmas estão expostas todos os dias. Reconhecemos que oferecer cuidado de qualidade significa compreender as necessidades de cada criança. Convidamos você a ser nosso parceiro nessa grande e preciosa missão. Venha conosco no Missão Central Kids.